Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. Na próxima terça-feira, a presidente Dilma vem ao Congresso receber numa sessão solene o relatório final da CPMI da violência contra a mulher. No texto, há uma série de recomendações a todos os poderes, inclusive ao Executivo, para combater a violência doméstica. Os projetos de lei que resultaram da CPMI foram distribuídos de forma alternada entre a Câmara e o Senado. Os senadores ficaram com 7 projetos que já poderão ser votados no plenário da próxima terça-feira. Entre eles, o que enquadra a violência continuada contra a mulher no crime de tortura e o que tipifica o feminicídio, o assassinato de mulheres por motivo de gênero, como agravante do crime de homicídio. A presidenta Dilma virá a convite das parlamentares que compõem a CPMI. Nós fizemos um convite a ela para que ela pudesse receber esse relatório aqui pessoalmente pelo conjunto de membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que nós sabemos com absoluta segurança que ela vai acolher as recomendações e vai fazer os encaminhamentos necessários para que estas recomendações propostas pela CPMI possam de fato ser implementadas pelo Poder Executivo também. Além desses projetos que tratam de violência contra a mulher, também está prevista para a semana que vem a votação de um projeto que vai incluir no Código Penal o desaparecimento forçado de pessoas. Os senadores também devem votar mudanças no Banco da Terra e a criação da área de desenvolvimento integrado Cariri-Araripe. Também na próxima terça-feira, uma reunião de líderes no Senado vai discutir o projeto de uma pequena reforma eleitoral que possa entrar em vigor nas eleições do ano que vem. O anúncio da reunião foi feito pelo senador Romero Jucá na sessão de hoje do Senado. Mas o principal assunto do dia no plenário foi o programa Mais Médicos do governo federal. A iniciativa foi alvo de críticas de quase todos os senadores presentes. Ana Amélia questionou o contrato para que médicos cubanos venham trabalhar no Brasil já a partir da semana que vem. Recebi uma ligação de um especialista do Rio de Janeiro, que se identificou, mas preferiu manter o nome em sigilo para evitar retaliações, informando que dos R$10.000 previstos para a contratação de cada profissional de saúde de Cuba, apenas R$1.500 será usado para custear o salário desse clínico. Os R$8.500 restantes, segundo o informante, serão destinados ao governo cubano. De Volta Redonda, do Rio de Janeiro, Emilson Nunes Costa. Cara senadora Ana Amélia, uma sugestão de pergunta para que a senhora faça ao governo federal. Abre aspas. São 4.000 médicos cubanos que virão para cá. Provavelmente pedirão asilo. Olha só já onde vai. E, em pedindo asilo, como agirá o governo brasileiro? Mandando-os de volta para Cuba, é necessário que o Ministério da Saúde apresente, divulgue, mostre, inclusive para essa casa, mas para a sociedade brasileira, os termos do acordo firmado. Esse programa Mais Médico pode ter nascido para atender uma necessidade do país de Cuba, não uma necessidade para atender a população brasileira. O que está se fazendo é um diagnóstico pela metade ou menos da metade. A primeira realidade é a falta de estrutura nos municípios para que sequer o médico atenda o que nós chamamos de atenção básica. Quem vai ganhar, na realidade, é o governo cubano. Rubem Figueiró também questionou os critérios políticos adotados por Brasil e Argentina para a inclusão e exclusão de países no Mercosul e criticou a suspensão imposta ao Paraguai, motivada pelo impeachment do ex-presidente Fernando Lugo no ano passado. O rigor foi bem maior com o Paraguai e o Brasil não agiu ou reagiu como deveria, deixando criar esse embaraço diplomático lamentável. E Romero Jucá convidou os líderes dos partidos no Senado para discutirem, na próxima terça-feira, uma pequena reforma política que possa ser aplicada já nas eleições do ano que vem. A ideia do projeto é exatamente liberar o debate, não circunscrever o debate político ao período eleitoral,
Nós temos aí toda uma ação partidária que tem que ser referendada e fortalecida antes do período eleitoral e, ao mesmo tempo, diminuir custos de campanha para que, cada vez mais, seja necessário menos recursos para fazer campanhas políticas. Líderes partidários estão recolhendo assinaturas para dar regime de urgência à PEC 18. A proposta de emenda à Constituição determina a perda imediata do mandato de parlamentares condenados pela Justiça. Pela regra atual, um parlamentar pode cumprir o mandato até o fim, mesmo que seja condenado criminalmente. A decisão final é sempre do plenário, em votação secreta. Uma pessoa que já é condenada e sentenciada para prisão, ele deveria perder o mandato automaticamente, porque ele feriu o decoro parlamentar. Mas nos outros países, se você for condenado por um crime, roubo, assassinato, o que for, estelionato, você vai preso e automaticamente você perde o mandato. Mas no Brasil, a questão, o conceito de imunidade virou impunidade. A proposta aprovada pela CCJ muda a Constituição e determina que as mesas do Senado e da Câmara devem declarar a perda do mandato imediatamente após a sentença da Justiça. A regra vale para condenações criminais e por improbidade administrativa, mas apenas nos casos em que o Judiciário impuser como pena a perda do mandato. Há uma diferença enorme. No caso das penas em que há transitado em julgado a perda de mandato, não há mais o que se julgar na Câmara ou no Senado, apenas cumprir a decisão transitada em julgado. Quando o parlamentar for condenado criminalmente, mas a Justiça não determinar a perda do mandato, a decisão final continua nas mãos do plenário. O mesmo vale para os processos por quebra de decoro. Mas, nesses dois casos, a votação passa a ser aberta. A proposta acaba com o voto secreto. Penso que tenha sido um avanço, mais uma vez o Senado demonstrando que a votação tem que ser aberta. Não há nada mais importante para um parlamentar do que o cidadão que o elegeu saber efetivamente como ele votou. O Congresso tem 2 parlamentares condenados pelo Supremo Tribunal Federal, o deputado Nathan Donadon e o senador Ivo Cassol. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara decidiu pela perda do mandato do deputado. A decisão vai para o plenário. No caso de Ivo Cassol, o Senado aguarda a decisão final do Supremo sobre os recursos que o senador apresentou. Regras mais rígidas para evitar abusos das companhias aéreas na venda e remarcação de passagens é o objetivo de um projeto aprovado no Senado e que seguiu para a análise da Câmara dos Deputados. Buscar promoções e planejar com antecedência são práticas comuns para quem viaja de avião. Mas se o passageiro precisar remarcar o bilhete ou se arrepender da compra, a multa cobrada pelas companhias muitas vezes é maior do que o preço pago inicialmente. Foi o caso de Roberto, que desistiu de voltar mais cedo para casa. Eu estava em Brasília, voltando numa audiência, e cheguei aqui no aeroporto, tentei antecipar meu voo para minha cidade de origem, Curitiba, e fui informado que tinha que comparecer até um guichê de uma companhia aérea aqui do aeroporto, e a taxa era quase 3 vezes o valor da passagem, o valor original da passagem. Achei um pouco caro e acabei ficando aqui, né? Um projeto de lei aprovado pelo Senado limita as multas em caso de remarcação, cancelamento ou reembolso de passagens aéreas a 10% do valor pago inicialmente. A proposta também dá ao consumidor um prazo de 2 horas para modificar a compra feita pela internet ou pelo telefone sem nenhum custo. Na minha opinião, 2 horas poderiam ser dilatadas um pouco mais, mas já é um benefício que tem o passageiro, né, para a compra das passagens, é uma segurança mais. O projeto ainda garante que passagens compradas pela internet sejam remarcadas ou canceladas sem que o passageiro precise ir ao balcão da empresa. Para a gente que está sempre correndo, é muito cômodo utilizar a internet,
Mas aí ter que vir ao guichê para fazer a mudança, isso é realmente que a gente vem hoje lutando tanto para ganhar tempo com as coisas, quanto menos você perder tempo, melhor, né? Outra mudança é que as companhias devem divulgar o número de poltronas disponíveis e quantas já foram vendidas em cada categoria de tarifa, mesmo as promocionais. As regras para remarcação, cancelamento e reembolso de passagem devem estar disponíveis para os consumidores. Eu espero que com essa nova política ou um novo eixo de tarifação aeronáutica no Brasil, nós possamos ter um cliente, né, sabedor das suas responsabilidades, cônscio dos seus direitos e uma legislação que possa amparar tanto as empresas quanto aos consumidores. O reaproveitamento de água em casas e prédios residenciais, os investimentos brasileiros em cooperação internacional e o parlamentarismo na República. Confira as estreias da TV Senado no fim de semana. O novo episódio da série Senado na História trata da crise aberta com a renúncia do então presidente Jânio Quadros e da decisão do Congresso Nacional de propor o parlamentarismo como forma de garantir a posse do então vice-presidente João Goulart. A renúncia de Jânio aconteceu há 52 anos, em 25 de agosto de 1961. O Ecosenado mostra um estudo da Universidade de Brasília sobre soluções viáveis para o reaproveitamento da água em casas e edifícios residenciais. Este procedimento é avaliado pelos pesquisadores como estratégia para reduzir o consumo nas grandes cidades brasileiras. No Agenda Econômica, o coordenador da Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional, João Brígido Lima, fala sobre o crescente investimento do Brasil em cooperação internacional para o desenvolvimento. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2010, o país gastou 1 bilhão e 600 milhões de reais em projetos ligados ao tema. No Parlamento Brasil, projetos de lei para a prevenção a incêndios, apresentados após a tragédia da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. A Câmara dos Deputados lança livro sobre racismo e amplia o debate sobre igualdade racial no ambiente de trabalho. E o Senado analisa uma proposta surgida no projeto Jovem Senador, que elimina o uso de sacolas plásticas. No Alô Senado, Rodrigo Hollenberg comenta a padronização de medidas nos produtos industrializados. Ana Rita avalia a segurança pública no Espírito Santo. E José Agripino fala sobre o perdão do Brasil a dívidas de países africanos. O Leituras apresenta Sérgio Almeida. O escritor português trabalha com os extremos da imaginação e manipula o risível e o dramático para mostrar o homem e sua trágica condição humana. No espaço cultural, Lia de Itamaracá, compositora e cirandeira, referência nacional no gênero. Ela apresenta o CD Ciranda de Ritmos, uma mistura musical que inclui a ciranda, o coco, o maracatu, o maxixe e o frevo. O repertório de Lia reúne composições próprias, canções de domínio popular e clássicos de Dorival Caymmi. É a primeira voz pra se dançar ciranda. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e um ótimo final de semana.